Existe um momento na vida em que Deus não nos chama mais para explicar. Ele nos chama para nos render a Ele. Porque enquanto você ainda está tentando se justificar, você está, sem perceber, protegendo a ferida que Ele quer curar. Justificativa é um escudo que o ego cria para não encarar a verdade. E toda vez que você diz eu sou assim por causa disso, eu faço isso porque me fizeram aquilo, eu não consigo mudar porque minha história foi muito difícil, você até pode estar dizendo algo real, mas não está dizendo algo que te liberta. A cura ela não começa quando você prova que você está certo. A cura começa quando você admite que você está quebrado. Por isso dói. Porque justificar é confortável. Justificar preserva a sua imagem. Justificar evita o confronto. Mas justificar te paralisa, te deixa parado no mesmo lugar. Muita gente ora pedindo para Deus a cura emocional, a cura espiritual e até a financeira, mas continua se defendendo diante de Deus, continua se explicando demais e se rendendo de menos à vontade dele, continua apontando causas externas e evitando assumir responsabilidades internas. E Deus, que é Pai, escuta, mas espera, porque Ele só trata aquilo que você entrega sem defesa. Na Bíblia, ninguém foi curado enquanto tentava se explicar. O cego não disse, eu sou cego porque meus pais erraram. Ele apenas disse, Senhor, eu quero ver. O publicano não listou seus traumas. Ele apenas bateu no peito e disse, tem misericórdia de mim. E a mulher do fluxo de sangue? Ela não justificou seus 12 anos de dor. Ela apenas tocou. Justificar é falar sobre a dor, falar mais e mais sobre a dor. Curar é expor a verdade de Deus. Então, aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. Existem dores que permanecem. Permanecem não porque Deus não pode curar, mas porque a pessoa não quer abrir mão das próprias narrativas que construiu para sobreviver. A justificativa vira sua identidade. A dor vira seus argumentos. O passado vira desculpa para o presente continuar do mesmo jeito. E isso se reflete em tudo, inclusive nas finanças. Porque a mesma mente que se justifica emocionalmente também se justifica financeiramente. Eu não prospero porque o país é difícil. Eu não avanço porque ninguém me ajudou. Eu não tenho disciplina porque nunca me ensinaram. Eu não consigo guardar dinheiro porque minha vida sempre foi de luta. Você percebe? Não são mentiras, mas também não são as chaves para curar. São muletas emocionais que impedem o seu avanço, o seu crescimento. Enquanto você se justifica, você transfere o controle para você mesmo. Enquanto você se rende a Deus, você assume o governo e não está controlando do seu jeito, mas governando do jeito de Deus. E aqui está um princípio espiritual poderosíssimo. Deus não cura a pessoa que se defende. Deus cura quem confessa. Confessar não é se humilhar diante de pessoas. É parar de negociar com a própria consciência.
É quando você finalmente diz: Senhor, eu não estou bem. Eu tenho sido duro, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido irresponsável, eu tenho gasto para preencher vazios, eu tenho evitado os processos corretos. E esse costuma ser o início da cura, porque Deus não trabalha com pessoas que se justificam. Lembra de Saul se justificando? Por que não queimou todos os despojos dos amalequitas? Ah, porque o povo. Mas justificativas não justificam a desobediência à palavra que Deus ordenou. Muita gente quer ser liberto sem confronto, quer o milagre sem passar pelo processo, quer a provisão sem a transformação. Mas Deus não acelera aquilo que vai te destruir depois. Por isso, às vezes, Ele trava o fluxo financeiro, não para te castigar, mas porque Ele tem misericórdia de você. Porque dinheiro nas mãos erradas amplia o caos interno. Se você não cura a sua mente, o dinheiro foge. Se você não cura o seu coração, o dinheiro vira idolatria. Se você não cura a sua identidade, o dinheiro vira validação. E então você gasta para se sentir aceito, compra para aliviar ansiedades, entra em dívidas para sustentar a sua imagem para os outros. E depois se justifica dizendo que você merecia, que trabalhou muito, por isso tem direito, que só foi dessa vez, só mais isso. Mas não foi só dessa vez. Foi um padrão repetitivo. E padrões só mudam quando as justificativas caem e você confessa. A Bíblia diz que enquanto o filho pródigo estava no meio dos porcos, ele tinha um discurso ensaiado em sua mente, uma explicação pronta. Mas o milagre começou quando ele caiu em si. Não quando ele organizava seus argumentos, mas quando reconheceu a sua condição de rebeldia. Então, enquanto você estiver tentando provar que fez o melhor que podia, você continuará vivendo o máximo que consegue e não o máximo que Deus tem para você. Porque o melhor que você pode ainda é limitado, mas o que Deus tem é em abundância. A cura começa quando você para de se justificar e começa a se alinhar com o Senhor. Alinhar seus pensamentos, alinhar seus hábitos, alinhar as suas decisões, alinhar as suas prioridades. Isso dói porque exige renúncia. Renúncia é narrativa de vítima. Renunciar à narrativa de vítima. Você precisa renunciar a essas narrativas de vitimização. Renunciar ao seu orgulho, ao seu ego, disfarçado de defesa. Renunciar também à necessidade de ser compreendido por todos o tempo todo. Você não deve explicação aos outros, e sim a Deus. Deus não te chamou para ser entendido. Ele te chamou para você ser transformado por Ele. E transformação nunca passa por justificativas. Passa pelo arrependimento, passa pela responsabilidade, passa pela obediência a Ele. Inclusive na obediência financeira. Porque prosperidade bíblica não começa no bolso, começa tratando o caráter. Quando você para de justificar, você começa a se perguntar: o que eu preciso mudar? O que Deus está me ensinando? O que eu preciso organizar? O que eu preciso cortar? O que eu preciso aprender?
E essas perguntas mudam os seus destinos. Talvez você esteja hoje cansado, ferido, talvez até frustrado por anos já de espera. Mas Deus não está atrasado. Deus nunca se atrasa. Ele está te preparando. Hoje Ele está te preparando não para perder o que vem pela frente. Mas a cura de hoje começa no dia em que você diz: Senhor, eu não quero mais ter razão. Eu quero é ter vida. E quando essa oração nasce, aí o céu responde. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E humildade é parar de se explicar e começar a se submeter a Deus. Se você chegou até aqui e continua ouvindo isso, não é por acaso. É porque Deus está hoje te chamando para um novo nível de maturidade, de cura, de provisão. Então, pare hoje de se justificar. Pare de negociar com as verdades bíblicas. Pare de adiar esse processo. A cura já começou no momento em que você ouviu isso e sentiu que algo dentro de você aí se mexeu. E quando a cura começa, a restauração acompanha, claro, a restauração emocional, a restauração espiritual e a restauração financeira. Porque quando a alma se alinha com o Senhor, o resto, tudo vai fluir naturalmente. Agradeço a todos que assistiram até aqui pelos likes, agradeço também pelos comentários, que tanto ajudam o meu canal a crescer. E eu estou respondendo os que eu consigo responder. Graças a Deus, o Senhor tem nos trazido até aqui. Graças a Deus eu tenho recebido apoio e ajuda. Glórias a Deus. Fique com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.